Olá, bem-vindos ao podcast A Menina, Criança e Sua Longa Caminhada. Hoje conversaremos sobre a introdução do capítulo 4, A Jornada da Cultura, o Espírito da Mudança, nas páginas 178 a 188 do nosso e-book. Eu sou Maria Lígia Conte e minha convidada especial de hoje é a Celestina Paulo, de Moçambique. Bem-vinda, Celina, prefere ser chamada de Celina. Obrigada por ter aceito meu convite para esse papo de hoje. E eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Então, bem, eu chamo-me Celestina Paulo e prefiro me chamar de Celina. Fico mais confortável. Em, Eu, de momento, não estou a trabalhar, mas fiz formação de enfermagem, agente de medicina, e também eh, fiz a psicologia clínica, mas de momento estou em casa. Certo. Então, por vários motivos que já eu não continuei a fazer o meu trabalho de enfermagem. Então, fiz a Você, formação de psicologia, talvez com a idade avançada, então ainda não estou a conseguir me integrar assim nos serviços. Hoje, o capítulo de hoje, o que a gente, essa sessão que a gente vai conversar hoje, e todo esse capítulo 4 do e-book, é sobre cultura. Aí você fala que você está com idade avançada, mas você pode falar a sua idade? Eu tenho 50, este ano é de completar 55. 55 anos. E esse dentro da sua cultura, essa é uma idade avançada para trabalhar. Sim, aqui em Moçambique, para se ingressar, no máximo tem que ter em 35 anos. Então, mais de 35 não admite. Mas com licenciatura aceitam 45 anos. E tem que trabalhar 15 anos para o aparelho do Estado. Agora, sem essa idade, fora dessa idade, não admite. Isso é, você, só para eu compreender, você não consegue para trabalhar para o Estado nessa idade, mas você conseguiria num hospital, numa clínica particular, você conseguiria. Sim, sim, Aham. sim. Mas tá, a gente conversou antes, em outros momentos, tá difícil de conseguir essa colocação aí, né? Está, Você está acha que é, difícil. você acha que é por causa da sua idade ou realmente está faltando emprego? Ah, está faltando de emprego. Falta. A idade, não muito assim, porque existem clínicas privadas e também existem projetos, né? Aí se chama ONGs, né? Então, aqui são poucos, estão aqui a trabalhar. Ainda com aquela diminuição dos Estados Unidos, então piorou a situação. Diminuiu mais os trabalhadores. Eu li sobre isso, que esse corte, né, para o dinheiro americano que entrava na África foi um corte feio e causou problemas para várias ONGs na África, né? Vários Sim, trabalhos, vários projetos aí. É uma pena. Então, aqui no texto nesse texto que a gente leu, que você e eu lemos juntas, a Emily e o Dominic, que são os autores do livro, eles falam da cultura, eles comparam a cultura ao rio e diz que semelhante ao rio, a única sim. coisa que permanece na cultura é a mudança. E a E mudança. essa cultura está sempre mudando, mas existem algumas coisas na cultura da gente, na sua aí, na minha, em todas as culturas, existem algumas coisas que resistem ao tempo, né? Que elas vão Sim, passando de geração para geração e às vezes são aspectos positivos da cultura, às vezes são aspectos negativos, coisas que trazem mal para a população, mas porque é cultura, às vezes por força da religião, às vezes por força da política do país, a cultura.
mantém algumas coisas. Eu gostaria que você conversasse um pouco, contasse para a gente um pouco sobre aspectos da cultura moçambicana, como que é para homens e mulheres, mas que se você pudesse focar mais para as meninas e para as mulheres, como é a cultura em geral aí? Então, a cultura geral, em geral, assim, é quase comum daquilo que eu li ali no livro, porque eh, para as meninas é um bocadinho puxado, porque a menina, desde pequena, ela é orientada a fazer todo o trabalho de casa. Então, enquanto os rapazes andam aí a passear, a brincar, então a menina tem que fazer todo o trabalho de casa sozinha, pelo menos já no meu tempo. Só que agora talvez as coisas estão a mudar pouco aos poucos, mas no meu tempo a menina ficava em casa enquanto os meninos estão a brincar. Tinha que lavar pratos, cozinha, fazer limpeza de casa. E lá onde eu nasci, tem o hábito de ir a Machamba. Então, tem que ir a Machamba, voltar, fazer esse todo o processo. E ali não existe o processamento de comida, assim, como Desculpa, arroz. desculpa, Celina, deixa eu te interromper, eu não entendi o que é machamba? É, Machamba é o quê? Posso dizer, o campo, né, de cultivo. Ah, sim, tá, desculpa, tá ok, continua, pode continuar. No campo de cultivo. Então, tem que ir lá no campo de cultivo, voltar, e quando voltasse, tem que fazer. Ali, como eu dizia, não há processamento de arroz, milho. Então, a pessoa tem que vir, a menina tem que vir, pilar o arroz, descascar. Tem a maneira tradicional, é um pilão com um pau, lador, então descascar. Mas em grande quantidade para fazer almoço, jantar e outro dia outra refeição. O milho também, idem, é pilado mesmo diretamente no pilão. Não existe aquele processamento da moagem para tirar farinha. Então, isso tudo quem faz é a menina. E também, como não existe muito trabalho assim, então a menina é submetida a casamento prematuro. É, um mais velho, ou pode ser também da mesma idade, então basta atingir os 14 anos e os pais começam a falar: o que é que você vai fazer para nós? Então tem que casar. O que os Ah, meninos fazem enquanto as mulheres estão na machamba, enquanto as mulheres estão pilando arroz, cozinhando, limpando a casa? Você falou os meninos saem a andar, mas qual é a responsabilidade do menino e do homem? na verdade, ali os rapazes não têm nenhuma responsabilidade. Então, ali, pelo menos na minha zona, tem plantação de coqueiros. Então, de vez em quando eles só podem tirar coco, ir à pesca e voltar. O resto do trabalho é das meninas. Nossa. E você falou que no Sim, seu tempo era assim, mas agora está modificando um pouco. As mães da sua idade, são as mães mais sim, velhas, estão exato. aceitando essa mudança das meninas, essa vontade delas de ser diferente, ou está sendo difícil para elas quebrar essa cultura? Não, nas cidades está se aceitar, mas lá no subúrbio, não se nota essa diferença. É quase igual. E lá a pessoa tem que ser submetida a ritos de iniciação.
Então, eles começam, quando a menina vai para lá, tem que ser falado muita coisa. E tem que pegar bem o marido é assim. Então, muita coisa que se fala sobre o homem, enquanto já, quer dizer, na verdade, a mulher ser inferior ao homem, submeter-se, né? Aquela submissão toda. Então, tem que, basta chegar, atingir uns 10 anos, assim. Então, vai lá nos direitos de iniciação, onde dizem tudo sobre a mulher, mas a criança é pequena, não pode fazer aquelas coisas que dizem por aí. E logo, lá para os 14 anos, se a menina já aprendeu, então é fácil se engravidar, porque já foi ensinado tudo. E a criança acha-se uma adulta. Os adultos é que ensinam essa iniciação, os adultos fazem com as meninas. Mas os adultos Sim. não falam para as meninas, não previnem as meninas sobre a gravidez, por exemplo? Não. Aí fala-se de tudo. Eu não fui porque os meus pais eram um bocadinho cultos, né? Eles não aceitavam, não aceitavam. Eu não sei, o meu pai, quando foi para lá, ele foi, na idade dele, na fase dele, né? Quando chegou. Mas quando chegou a nossa vez, ele nos proibia. Nos Ah, proibiu mesmo. Ninguém foi nesse sítio aí. entendi. Dizia, você tem que ficar assim. Mas das pessoas que iam para lá ou que vão para lá, dificilmente conseguem ir para frente. Até aos 14 ou 15 anos, a pessoa já está no lar. O fato de você ter estudado é, é uma, deixa eu falar, ver a palavra, é um privilégio, você sente esse fato de você ter estudado, você fez dois cursos, você é enfermeira e é psicóloga clínica, né? Você falou? Psicóloga clínica. Então, são Sim. dois cursos importantes. É um diferencial na sua família ou é uma coisa comum, relativamente comum para as pessoas da sua idade, as mulheres da sua idade, na sua região? Não, bem, é um privilégio estudar e sempre a pessoa ter mente diferente dos outros. É. Então, e também dizer que na minha família, os meus irmãos todos, quer dizer, estão mesmo num nível aceitável, mais ou Ótimo. menos. Quantos filhos você tem? Tenho três. Meninos e meninas? Ou como que é? Não, uma menina que é aquela que conhece, a Francisca, depois tem a Florinda, depois tem o Arsênio. Arsênio? Ele é o mais novo? Arsênio é o mais novo. Hum. A Francisca já está aí, fez faculdade, está aí. Então tem essa Florinda, fez faculdade, só que ainda está aqui, ainda não tem emprego. E o Arsênio está no último ano também da engenharia informática e já está, só falta defender. Tem 22, né? 22 anos. Olha que legal, parabéns, parabéns. E aí, os seus filhos, você entende que os seus filhos vão ter uma vida diferente da sua, em termos eles vão ter mais liberdades do que você teve dentro da modernidade, da cultura moderna, ou é difícil para você aceitar que eles tenham uma vida diferente? Tenho mais liberdade, vamos a isso. A vida diferente que eu quero dizer é isso. Você teve várias restrições, embora seu pai não tenha te mandado para esses ritos de iniciação, teve bastante restrição. Você aprendeu a lavar, cozinhar, passar, trabalhou na lavoura, tudo, e os seus filhos não, né? Para você, para você deve ser um orgulho que seus filhos tem que ser um orgulho, né? Que seus filhos estão formados, é uma belezinha no serviço, mas te incomoda de algum jeito? Te preocupa essa liberdade da nova geração?
Preocupar na totalidade, não, mas outras coisas sim. Por exemplo, eles têm que conhecer lá na lavoura, né? Conhecer, ver os pássaros, e como é que é a terra, como produz. Então, ficar assim é um pouco caricato. Mas às vezes eu tenho puxado para lá, mas quando vão só sentam, começam a filmar, já sabem, pessoas modernas, começam a filmar o que é aquilo aí, machamba, pronto, Filmar, pegar na né? enxada, não, né? Nada, Pegar na enxada não nada. vão, é. A gente tem aqui no Brasil, eu vejo assim, a diferença é uma diferença muito grande na criação, na Sim, cultura dos povos, dependendo muito da situação da eu ia usar a palavra classe social, mas é da situação financeira das pessoas, né? As pessoas mais humildes trabalham mais, trabalham mais, não é trabalham mais tempo, nem trabalham mais arduamente, mas trabalham mais pesado, né? As pessoas com situação financeira mais difícil, mais delicada, são as pessoas que trabalham no serviço mais pesado. E daí a sim, gente tem as mulheres que estão fazendo um trabalho árduo, né? sim. Mas aqui, dentro do que eu percebo, os homens trabalham também. Com relação a meninas e meninos, na criação, as meninas ainda são, em muitos lugares, as meninas ainda são colocadas na cozinha, tem que aprender a cozinhar, tem que aprender a lavar uma roupa, tem que aprender a limpar a casa. Isso ainda existe aqui. Eu, Mas eu vejo muito mais agora os meninos também fazendo alguma coisa. Não todos, né? Não todos. E outra vez, dependendo da situação financeira da família. As famílias mais humildes, os meninos são mais. Meu olhar, né? Eu tô falando, não estou falando de estatísticas, de realidade, estou falando meu olhar. As famílias mais humildes, os meninos ainda têm alguns privilégios nesse sentido. As mulheres ainda é, são mas mais, trabalham mais, todas, né? né? Trabalham mais as mulheres, sim. Os meninos trabalham, né? Como eu disse, tenho três filhos, mas o rapaz, quando está aqui, nem que ele não está a estudar aqui, está a estudar noutra província, mas quando vem aqui em casa, ele tem que fazer o trabalho que as outras fazem. Tem que limpar, cozinhar, também tem escala dele. Não, se quer fazer outras coisas, já é lá à frente, mas ele faz quase tudo com É. as outras. Sim, É bom que seja assim, né? É bom que ele crie assim, porque se ele for morar sozinho, tá ótimo. Se ele for morar com um outro rapaz, às vezes alguns homens optam por não se casar, vai morar com colegas. Hoje em dia, cada um está decidindo morar de um jeito diferente do outro, não tem problema. Mas se ele casar, ele vai cooperar com a mulher dele e os filhos também vão cooperar conforme vão crescendo. A família fica mais saudável assim, né? Quando todo mundo colabora, né? sim, Todo fica mundo mais ajuda. saudável. É. E ele cozinha bem. Ele Ele cozinha bem? cozinha bem. E é muito. Que legal. Ele, não sei onde ele traz também alguns pratos. Diz, mãe, hoje eu vou cozinhar, vou fazer prato X. Ok, tá bom, tudo bem, estão aí as panelas, então faz. Olha que delícia. Aqui em casa, na minha família, os homens todos cozinham. Meu pai cozinhava, Sim, eu tenho três irmãos homens, os três cozinham, e os netos dos meus pais, meu filho e os meus sobrinhos, os meninos cozinham. Na minha família, os homens cozinham muito bem. São bons. sim, Talvez eles tenham se espelhado no meu pai, porque meu pai cozinhava bem e cozinhava, ele ia para a cozinha fazer comida. E daí os meninos são bons cozinheiros, todos. Meu filho às vezes faz alguma coisa, ele não mora comigo também não, mas às vezes ele faz algum jantar, um almoço especial e chama lá, vem comer aqui, mãe. É gostoso, né? É bom. sim. E o seu marido Muito bom. cozinha? Ah, cozinhar, aonde? Não cozinha. Só faz o quê? Nada, não cozinha. Acho que ele cresceu num ambiente diferente do meu. Então, ali, acho que praticamente quem trabalhava só eram
as meninas. Então, ele só senta só. Nem levar um copo que está na mesa não consegue, tem que alguém puxar para ele. Então, não cozinha nada, não faz Não, nada praticamente. não aprendeu a fazer. E você, bom, o seu marido não aprendeu em casa, na casa dele, da mãe dele, não aprendeu a colaborar. E casado com você, você também não conseguiu colocar ele na linha. Nada, não colabora nem um pouco. Com que Não idade você se colabora. casou? Com 27 anos. Ah, não casou menina, não casou menininha, Não, né? Casou já com 27, que ótimo. é, E, mas foi o é, casal. Eu vou fazer uma pergunta, não sei se a pergunta cabe. Ah, já ouvi que em outras conversas que eu tive com moçambicana, tem alguns casamentos em Moçambique que são arranjados, né? A família. Você mesma acabou de dizer, às vezes a menina chega numa certa idade, os pais já começam a procurar um marido. O seu casamento se encaixou nisso ou você escolheu o seu marido, vocês se escolheram? não, eu é que escolhi, na verdade. Eu é que escolhi porque eu estava fora dos meus pais, ele também estava fora dos pais dele. Encontramos-nos. Ai, que bom. É assim que tem que ser, Pronto, né? sim. É assim que Daí tem que ser. pronto, aconteceu. Que ótimo. Só que o casamento ainda não foi legalizado assim, aquele casamento mesmo assim, da conservatória e tal, não. Só foi da família, pronto, já acabou por aí. E isso, e Ainda isso estamos. tem, isso é algum problema na sua sociedade ou não? É, É porque um as problema. pessoas reparam com desprezo, né? Mais ou menos dizer isso. Um bom casamento é sair de casa dos seus pais enquanto já fez o casamento. Então, dali a pessoa vive à vontade e os pais ficam orgulhosos, não é, de que criamos bem a criança. Agora, dessa maneira, significa que decepcionei os meus pais. E daí para os seus filhos, você gostaria que se eles fossem se casar, você gostaria que eles se casassem oficialmente? Sim. Sim. Eu acho que a gente passa, o que eu penso é assim, às vezes as pessoas mais jovens, eles falam para a gente que a gente não tem o direito de falar algumas coisas porque a gente fez errado, né? Vou chamar de Sim. errado esse se casar, porque você colocou assim que não é bem visto. Vou chamar isso de errado por causa desse contexto. Então, às vezes a gente faz, eu fiz muita coisa na minha vida que a sociedade enxerga como errado. E daí você sabe o que você passou, você sabe quanto custou, quanto que você teve que pagar por isso. E daí quando você fala para os filhos, não faz assim, eles falam, mas você fez. Você fala, exatamente porque eu fiz, é que eu não quero que você faça, né? Eu, Sim. sin- eu sinto assim também, eu sinto assim também, as coisas que eu fiz que não deram certo, que não foram bem sucedidas, eu oriento meus filhos a não fazer. Eu fiz, mas não faça porque não é bom. A gente quer passar o melhor, né, para os meninos. Onde que você Infelizmente. mora agora? Onde que é o lugar onde você mora? Estou na província de Manica, é Moçambique, província de Manica. Então, no distrito de Chimoio, que é na cidade, né? A cidade da província de Manica é Chimoio. Hum. Então, eu estou aí no Chimoio. É uma cidade grande? É uma vila? O que que é o Chimoio? É uma cidade pequena. Era vila, então passou para cidade, né? Ah, Sim. Mas a princípio era uma vila, mas já andar do tempo passou como uma cidade. É e do, cidade. e do que essa cidade Da, vive? Qual é a renda principal da cidade? milho, cultura de milho, bananas. Aqui produz-se muita coisa, quase tudo. E sai muita produção mesmo. Ai, que bom. Tem muita produção, muita fruta que não acaba.
Olha que bom, que Então, bênção. E as meninas estão nessas lavouras ou não? Não mais, agora são homens ou ainda são meninas? eh, não entendi a pergunta. Você tem essas lavouras de milho, de banana, tem esses cultivos todos. As meninas continuam trabalhando porque você disse no meu tempo? Era assim, agora, É, hoje, quem trabalha nessas ah, lavouras são homens ou mulheres na maioria? não, é uma mistura, Ah, porque a pessoa que faz o trabalho aí, eu pago alguns valores para a sua renda. Então, às vezes aparecem senhoras e aparecem senhores, mas muitas das vezes são homens que estão lá. agora tem bastante homens. Eu tenho Sim, lido, eu li bastante sobre, não bastante, tenho lido sobre culturas diferentes na África, em países diferentes na África, e eu vi, por exemplo, na Nigéria, no Quênia, que a Nigéria, né, está no oeste, o Quênia no leste, eu vi alguns, sobre a situação das mulheres, as mulheres mais velhas, acima de 55 anos, e as mulheres viúvas têm a vida mais difícil nesses lugares. Tanto é que eu vi que tem muitas ONGs trabalhando com essas mulheres, né? De alguma forma auxiliando. Uma outra característica é esses países que eu acabei de citar têm um índice muito alto de HIV positivo. Então, às vezes, criança perdeu os pais para o HIV e para a AIDS, e aí quem cria essas crianças são as avós, e essas mulheres têm dificuldades financeiras. Então, nessa realidade, como que é aí na sua região? Quem é que tem a vida mais complicada aí e como é complicada? não, aquilo é assim. Também aqui em Moçambique, principalmente aqui na província de Manica, tem também índice muito elevado de HIV, porque eu trabalhei nesse projeto de HIV há um tempo e eu trabalhava com pessoas que viviam com HIV. Então, eram crianças e adultos. Então, mas a maioria eram senhoras mais desfavorecidas, né? Porque os homens podiam falecer há um tempo e as mulheres ficavam só e sem qualquer renda. E havia muita desnutrição nas crianças. E nós fazíamos um grupo que tentava dar aquela alimentação um bocadinho, quer dizer, uma forma de como confeccionar uma alimentação saudável, com papas enriquecidas, mas sendo coisas naturais, produtos naturais, com farinha de milho, com amendoim, juntando, aliás, com amendoim, aliás, às vezes com coco, muita coisa assim, banana cozida com coco, para uma coisa assim, enriquecida. E por quê? Porque muitas vezes as mães, como trabalham, ou aquelas pessoas que vivem com aquelas crianças, como trabalham, vão lá à procura de um trabalho qualquer, deixam as crianças de qualquer maneira, sem dar alguma comida. Só a pessoa sai e pode dar comida o tempo que for a voltar, aquilo que apanhou. Então, nós aconselhávamos primeiro acordar, dar qualquer coisa de comer à criança, depois a mãe ou o responsável das crianças ir trabalhar, ir procurar serviço qualquer. Mas existe mesmo dificuldade de trabalho e as pessoas mesmo são desfavorecidas. Existe muita gente Hum. com problema, Na existe sua cultura, principalmente. na sua cultura, as pessoas idosas são
acolhida. Não são respeitadas como anciãos ou coisa assim, ou não, são descartadas. Não, aqui não tem um sítio ou um lugar ou um projeto que acolhe os velhos. É só o que eu sei, na Zambésia tem um lugar para os velhos, mas aqui em Manica nada, nunca vi. Já vi? As- os velhos só ficam aí nas suas casas de qualquer maneira. Ai, que triste. E daí, se a pessoa não conseguiu guardar um dinheirinho, daí ela vai ter dificuldade financeira também, né? Na velhice, né? Vai, sim, É. vai. Nossa, que triste. Aqui a gente Só tem. pode depender dos seus filhos, dos familiares mais próximos, assim. Mas há vezes que nem os familiares consideram no velho, na pessoa, ou na pessoa idosa. Muitas das vezes aqui existe uma cultura em que os velhos são ditos feiticeiros. Tá vendo? Se a pessoa, ou o neto, o filho, se não está a ser bem sucedido, então vai já por cima daquela pessoa mais velha a dizer que é feiticeiro. Daí que já começam os problemas e descartam mesmo a pessoa. Às vezes Nossa, uma pessoa, uma velha, a velha é queimada mesmo assim viva, ou enterrada viva, porque é feiticeiro. São porque coisas alguém que disse que ela é acontecem. feiticeira? Sim. E por que que eu não Mas entendi por que que diz que ela é feiticeira? A partir de que informação que diz que ela é feiticeira? quando não está, não é sucedido nos seus projetos, né? Ou porque não consegue encontrar emprego, ou que faz alguma coisa sempre está errado, e vai nos bruxos, lá falam bruxos, aqui Ah, falamos curandeiros. ah, Então, dali já é a coisa, as coisas já quando começam já a acontecer ao contrário. Porque entendi. foi dito, sua avó ou sua mãe, não é que está por detrás disso aí, pronto, é quando a confusão começa. Outros E são enterados, não digo assim. e isso é uma coisa que faz parte da cultura, Sim, da cultura. Você é cristã? É católica? Você tem uma religião? tenho, sou católica. Você é católica. Você percebe que a Igreja Católica ou qualquer outra igreja tem um papel positivo na cultura? Tem ajudado ou tem atrapalhado ou não faz diferença? As igrejas. Bem, bem, atrapalha e não atrapalha. No que atrapalha? Atrapalha no seguinte, no, bem, na obediência, da maneira que eles falam sobre a obediência das coisas. Então, nessa parte ali, eles atrapalham. Agora, é benéfico quando se fala do respeito ao próximo, do amor ao próximo, e essas coisas boas É. por aí. A da obediência, Sim, você fala, é a obediência da mulher ao homem. sim, É. Isso não é legal mesmo, né? Quando a igreja fala, porque o homem acredita, né? Se a igreja é fala que a verdade. mulher tem que obedecer, é uma coisa boa para o homem acreditar, né? Ele vai acreditar nisso, né? Sim. Você, É. mulher, é bonita, o homem, não sei o quê, tem que aceitar tudo. Quase. Nem na cultura, por exemplo, o quê? Chama-se o quê? Prenupcial. Antes do casamento, né? Aquela cerimônia, aqui tem uma cerimônia que se faz antes do casamento. Então, quando a menina vai para lá, ó, fala-se muita coisa, mas só fala-se para você, mulher, obedecer ao homem. Nunca, e nunca também realizam aquele encontro ali para o homem. O rapaz fica lá nas barracas a beber ou com os amigos a conversar, enquanto a mulher está a ser maltratada toda a noite.
Você, quando chegar em casa com seu marido, tem que fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo. Agora, nunca falam também para o homem, sentar com ele para dar os mesmos conselhos que dão para a mulher, e também levar para o homem e falar os mesmos conselhos, em questão de respeito. Entendi. Então, É, o homem sempre já é macho de casa, e a mulher, sabe, Lígia, a pessoa passa toda a noite até amanhecer a ser falado essas coisas de casa. Mas o homem está lá a beber, a conversar com os outros, para dia seguinte ir ao casamento. nossa. E o responsável pela educação dos meninos é mais a mãe ou o pai? Ah, o responsável é para os dois, né? Por Hum, exemplo, para mim, é, é para nós dois. os dois. Agora, naquela época antiga, era dividido. Mulheres era para mulheres, homens era para os homens. Que se fosse só assim, mulheres educar o rapaz, acredito que as coisas não seriam assim. É, Ele teria alguma coisa na cabeça, né, sobre o respeito para com a mulher. Agora, como o homem foi formado para ser macho, não, vai informar também o seu filho a ser a mesma coisa, é. ser forte, não pode ser dominado como mulher, não, É, coisas assim. transmite a mesma, aquilo que ele aprendeu, ele transmite, né? Tantas pessoas Sim, transmitem o que aprenderam. sim. E tem a responsável pela manutenção da casa financeiramente é o homem ou não? Ah, bem, eu homem, mas com a mudança das coisas, porque a mulher trabalha, o homem trabalha, tudo, a divisão é mais ou menos igual, né? Aí os dois Mas, colaboram. Os dois sim, colaboram com as coisas. A gente vê muito aqui quando o Brasil, quando aparece documentários do Brasil fora, né? Que as pessoas fazem documentários daqui, de vida no Brasil, para mostrar no exterior, mostram muita coisa feia. O Brasil, muita coisa feia, assim, de exploração de criança. São coisas que existem, não são mentiras, mas vem essas reportagens de coisas ruins, né, que passa. E da África, como continente mesmo, dos vários países da África, a gente recebe também muita coisa feia, né? As pessoas vão para a África ver alguma coisa, nossa, explora aqui, explora ali, vão passando as coisas negativas. Eu acho que a palavra é essa, não é feia. As coisas mais negativas do país. Na sua região, por exemplo, tem meninas que vão ter que buscar água ou não? Buscar água longe da casa ou não? Vocês têm água encanada? vamos buscar. Aqui onde eu estou, a água é canalizada, não tem problema. Mas lá na minha zona de origem, andar uma distância quase daqui não sei até onde. Se sai de manhã até lá para as 11, está a voltar, mas com um balde. Então, há problemas mesmo de água. E quando as meninas vão, outra coisa que a gente vê em muitos países, nesse caminho para a água, as meninas estão correndo risco de serem abusadas, de uma série, né? Aí também. Sim, situação. O problema, por exemplo, lá na minha zona, a água busca-se muito mais nas noites, a partir das 17. Então, porque as meninas vão lá na lavoura, voltam um bocadinho tarde, tem que fazer todo o trabalho, depois ir buscar água. Agora, quando vão buscar água, acontece que naquele sítio, naquele furo, seca a água. Tem que andar para outro furo. Apanha também seco. Vão mais para outro furo. Apanha seco. Não, lá longe, onde vão encontrar a água para voltar, já é noite. Até chega a pessoa andar 20, 21 com balde na cabeça. Nossa, Então, é um risco. difícil, uma vida difícil, né? É uma vida difícil mesmo. O que que você vê de promessa para o futuro? O que que você vê de positivo? De mudanças que estão acontecendo ou que você espera que aconteça?
Não, no futuro, eu espero que as coisas mudem, né? Os homens respeitem mais as mulheres, ou o serviço seja colaborado junto e que não houvesse essa coisa de machismo, porque os homens são machistas. Como eles serão, são, o quê? São os responsáveis de casa, né? Uhum. Mas os dois, homem e mulher, são responsáveis de casa. Agora, dizer taxativamente que o homem é o galo de casa, isso também não dá. Tinha que melhorar nesses aspectos, mas o quê? Deixasse a mulher livre, né? Sim, fazer as suas atividades normais, voltar e o trabalho em casa ser compartilhado. Agora, Mas nem com... você falou que essa situação que não é legal, que o homem é o macho da casa, é o galo, que ele não colabora, e isso é cultural. Daí você também disse que na igreja às vezes atrapalham, porque vão falar que a mulher tem que respeitar e, né, coloca a mulher nesse lugar. Então a gente tem a cultura e tem a religião fazendo uma pressão contra esse avanço. Como como que você acha que pode mudar para chegar nisso que você está falando, que é bacana? Uma coisa que eu vejo é como você educou os seus filhos. Então, se o seu filho já cozinha, vem na casa, oferece para ajudar, ajudar não, para colaborar na casa, então você já fez o seu papel, né? Mas como que você sugere que a mudança ocorra? Como que você acha que ela pode ocorrer de fato? Mas, na verdade, nesse caso, a mulher é importante. E também a harmonia da casa dos dois também é importante. Então, a mulher sempre, como a pessoa que gere a casa, então, tem essa autonomia, né, de conversar com os seus filhos para fazer essa parte. O homem também tem que conversar com os filhos para ajudar, para não ficarem assim, mas todos em conjunto deviam fazer essa mesma força ou ação, né? A partir da, eu E, vejo assim que a mudança, ela, na minha opinião, a mudança ela vai ocorrer e ocorre com movimentos da sociedade, né? A comunidade tem que mudar, porque não tem, sim, o governo não tem interesse, a não, igreja não tem interesse, nenhuma igreja. Quando a gente fala igreja, dá a impressão que está falando só da católica, mas não é, são as igrejas em geral, não têm interesse em mudar as coisas, né, do jeito que elas estão, e ter a comunidade. Eu acredito muito no trabalho das mulheres. As mulheres unidas, conversando e vão mudando, devagarinho vão mudando. Eu mudo com os meus filhos, eu tenho uma filha e um filho, uma menina e um menino. Então, conversa com os dois sempre. A hora que a menina tiver o filho dela, o meu filho fala com os filhos dele, devagarinho a gente vai mudando, assim, dentro da própria comunidade, né? É o único jeito, acho que de mudar. É um trabalho, de longo prazo, né? Não acontece rápido, mas a gente tem não, sempre que investir nisso, né? não. Tem que investir nisso, conversando com as meninas, os meninos, mas muito mais já a força da mulher, conseguir conversar com os seus filhos. Eu acho, eu Então, acredito nisso também. eu digo isso por causa do que, bem, os meninos daqui estudaram, mas talvez eu digo por mim, se não fosse a minha força não seria possível. Porque, como eu disse, o meu marido bebe. Hum. Só que esses dias, dou graças a Deus, não sei, já é boa coisa, mas dou graças a Deus porque nesses dias, há um mês não, 3 semanas, ele ficou doente, não conseguia fazer nada, quase morrer. Então, essas 3 semanas já está no lugar dele. Então, mas de tudo, era já comigo, porque ele nem estava aí para essas coisas. Era só ir lá nos assuntos dele, pronto, veio, apanhou comida, comeu, acabou.
Mas agora, depois que ele ficou doente, ficou mais bonzinho. Ficou mais bonzinho. Pelo menos essas 3 semanas estamos em paz. Ótimo. Então é uma coisa boa. Então, então é uma coisa boa. Os seus Ai, pais como são se diz, vivos? Os seus pais são vivos? diga, Os seus pais são vivos? meus pais. Não, o meu pai é que perdeu a vida, a minha mãe vive. A sua mãe é viva? Minha mãe, Quantos anos ela sim, tem? sim. Tem 70, 70 e quanto? Acho que 76, né? Por aí. 76 ou 77. 76? Nasceu, nasceu em 49. Então, 49. 75, uns 75 deve ter, né? 75, Sim, mais ou menos, mais ou 70. menos. E ela não mora, ela mora com quem? Ah, ela mora com. Ela tem a casa dela, que o meu pai deixou, e como é um bocadinho distante da vila, então minha irmã fez uma casa que ela está a viver. Hum. Mas já é fácil já a movimentação das pessoas para a casa dela. E mora com um neto, mais outra pessoa que vive aí. E ela tá bem? Ela está bem, Que graças bom, a Deus. que bom. Faz esses cultivos dela, a maneira, né? Consegue andar, consegue movimentar-se, porque também tem vindo aqui no Chimoio, mas quando vem para aqui quer voltar. Ah, Não, não gosta de sentar, sempre quer ir lá no campo fazer alguma coisa. Como lhe viveu lá a faz vida bem, inteira, tá acostumada, né? Tá acostumada com está aquela acostumado, realidade dela. é acostumado. Olha, eu Só a achei, gente o que faz, temos que mandar algum valor para ser apoiado. Pronto, mas ela está sempre lá no campo, quando se sente bem, está lá. que bom, Tá. que bom. A gente tem que, eu fico tão triste que a gente tem pouco tempo para conversar, eu adoro conversar com você. A gente daqui a pouco já tem que encerrar. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar mais? Alguma coisa sobre essa coisa de tudo que a gente conversou, para a gente encerrar? É, bem, tudo o que for que conversamos é bom, talvez vai selecionar o que está bom Tá tudo bom. ou aliás, está bem falado ou que não. Então, mas foi bom conversar consigo e vamos continuar mais. Foi uma Sim, boa precisamos conversa. conversar mais. Eu converso bastante. Agora já tem alguns dias que eu não converso com a Francisca, sua filha, né? Mas a gente conversa bastante. Tem uma, tem um, a conversa que eu gravei com ela. Eu acho que mais uns 15 dias a gente vai postar a conversa com ela. É uma pessoa muito linda e você também é. Estou feliz de ter conversado com você. Obrigada por ter aceitado essa conversa. Eu acho que é muito bom a gente, primeiro, mulheres conversarem, trocar informações, trocar experiência. E outra coisa, lugares diferentes, né? Para a gente aprender coisas diferentes de outros países, ver como as pessoas, como é a vida em outros países, para a gente conhecer mais a realidade do ser humano em lugares diferentes, né? Isso é uma coisa muito importante. Então, tá Hum, bom. Muito Tá obrigada. bom. As pessoas que estão assistindo, seguindo o podcast, vou pedir para compartilhar. Sempre peço, né, que compartilhe e que comente, que é bom que a gente receba comentários. Se a pessoa quiser fazer alguma pergunta, ou para mim, ou para a Celina, pode fazer onde a gente posta mesmo, né? Faz e a gente vai atrás das respostas, alguém quiser saber mais. E para você, eu Tá bom. desejo que você consiga logo o seu trabalho que você está procurando, independente do Sim, Trump, independente dos Estados Unidos. Tomara que o Moçambique tome um fôlego e consiga viver, independente dos humores dos Estados Unidos, né? é verdade. Tá bom. Obrigado, igualmente. Passe bem. Aqui já são 22 horas, já é para É hora de dormir, descansar. já é hora de nanar É. já. Obrigada, Celina. Muito obrigada. Tá bom, obrigado.